Olá a todos e todas, estamos neste episódio, o primeiro da nova temporada do Customer Success by Lui, e hoje vamos falar sobre o lado difícil que essa nova temporada vai trazer para todos e todas vocês. Mas nesse primeiro episódio, estou com uma pessoa muito especial, Vinícius Bento, atualmente Head de Customer Success dentro da Customer X. Então, cara, em primeiro lugar, antes até da apresentação, Bento, para quem não entende, né, isso que a gente vai falar hoje, que é cobertura de carteira, como é que você definiria cobrir a carteira de um cliente e para que a gente acompanharia isso? Para que acompanhar a cobertura de carteira? Olá, primeiramente, né? Olá, audiência, pessoal aí que está buscando mais conhecimento em CS, em CX, em qualquer coisa voltada a clientes. E obrigado pelo convite também, Lui. Obrigadão aí é sempre uma boa oportunidade da gente estar junto e ficar trocando ideia de um monte de coisa. Gosto bastante da tua forma de pensar sobre as coisas, então obrigado. E sobre cobertura de carteira, eu assim, tem vários conceitos, né? Cobertura de carteira, tem e vários nomes também, cobertura de base, cobertura de conta. Mas é o conceito basicamente da gente conseguir, de forma eficaz, tentar cobrir a base de clientes, tentar falar com o máximo de clientes possíveis, né? Ou com uma quantidade específica que vai me ajudar a bater as metas do meu mês, né? Voltado a sempre uma meta maior. Então, por exemplo, a gente vê muitas organizações tendo metas de cobertura de carteira, porque essa meta está atrelada a uma meta maior. Então, basicamente, esse é o conceito de cobertura de base, e também eu creio que ela veio bastante. A gente herdou no CS essa estratégia que já vinha de account manager, de gerentes de contas de banco, que faziam a cobertura de carteira, que te ligavam: oi, está precisando de um pique, está precisando de alguma coisa. Então a gente acabou herdando essa estratégia porque essas outras estratégias acabaram diminuindo um pouco a sua abrangência, né? Então, mas que existem ainda, e eles ainda tocam essa estratégia super importante, super relevante, talvez a mais relevante para um gerente de contas, por exemplo. A cobertura de carteira é uma das métricas mais importantes, né? Esse é o conceito aí, dessa métrica, dessa estratégia. Tem várias formas de ver isso, né? Legal, show de bola. Ótima introdução aí nesse nosso assunto. E lembrando que este podcast aqui é apresentado, né, pela Customer X, a plataforma mais completa do Brasil para times de CS. O Bento está de prova aqui, né? E relacionamento com o cliente. A Customer X faz você centralizar dados, automatizar tarefas, tendo uma visão 360 de toda a base de cliente e também da plataforma Opens, solução Omnichannel com IA para atendimento. Transforme seu atendimento a clientes em receita. Então, agora que a gente passou por uma breve introdução aí, Vinícius Bento se apresente finalmente, mas sem falar tanto de carreira. Quem é Vinícius Bento, que talvez o pessoal não conheça, né? Em apenas um minuto. Vamos lá, então. Vinícius Bento, sou um nerdola aí, uma pessoa que gosta bastante de conteúdos geeks. E quando eu falo nerdola, é nerdola de jogo, nerdola de filme, nerdola de um monte de coisa. E principalmente acabo entrando e sendo especialista num assunto que é CS, e virei um nerdola de CS também. Então, quando alguém quer falar sobre métrica, alguma coisa, provavelmente, vou falar lá com o Bento, que é o nerdola das métricas e tudo mais. Então, ainda estou em processo de definição, me aprendendo, tentando me entender, né, todos os dias. E, principalmente, gosto de conversar com a galera, de sair, de viajar. Isso é um pouquinho sobre mim. Show, perfeito. E de Floripa também, né? Para deixar claro. Floripa, né, sou casado, 35 anos, né, tipo, tu- quer uma ficha, uma ficha técnica Ficha técnica de reality completa show, aqui. assim. O começo do Big Brother ali. Mas, Exato. cara, animal, perfeito. E, enfim, vamos agora então para uma pergunta um pouco mais específica também. Já fizemos uma Legal. introdução. Cara, times de CS, como é que podem considerar que um cliente está coberto, né? Em tal período, assim, tipo assim, uma call feita, quando eu faço a reunião, ele está coberto. Ou é um e-mail enviado, uma tentativa, assim, tipo assim, o que é um cliente coberto? O que você já viu, né? Às vezes não é uma verdade tão única ao longo do caminho aí para o pessoal que está começando a pegar a manha aí sobre isso.
Cara, até é legal a gente trocar ideia sobre isso, assim, porque não existe uma verdade, como você falou, né? Não tem uma empresa que faça algo e todo mundo vai replicar aquilo ali como verdade absoluta. Tem empresas que vão ter um contato por WhatsApp e está ótimo, né? Vão ter empresas que vão precisar de calls com clientes. Mas até trazendo uma estatística bem recente, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que mais ou menos 25%, 25,20 e poucos por cento das empresas que têm áreas de CS no Brasil estão utilizando a métrica cobertura de base. Então, é pouco se a gente for considerar uma estratégia que a gente julga tão importante. Você não acha? Sim. Então, o que eu imagino? Como é pouco, julgando aqui um quarto aí das empresas fazendo essa estratégia, eu acredito que tenham muitas dúvidas sobre isso ainda, sabe? Tipo, cara, uma coisa Uhum. que é milenar, digamos assim, né? Digo milenar, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás já se fazia isso. Via os account managers, como eu falei. Mas que o CS acaba tendo bastante dificuldade de entender como metrificar de fato. E é até na Customer X aqui a gente tem dificuldade também de entender dos nossos clientes o que eles consideram também como cobertura de base. Então a gente tem que entender primeiro o que ele considera como uma cobertura de base e o que pode ser, por exemplo, um contato feito via WhatsApp, pode ser um e-mail, pode Uhum. ser uma call, pode ser um SMS. Então, você precisa entender esses canais, qual que é o melhor canal com o teu cliente, principalmente até, às vezes, diretamente do produto, né? Pode ser um dos caminhos aí, integrando alguma ferramenta, como, por exemplo, a Opens, trazendo ali um pop-up para o cliente, ou um user onboarding, tentando trazer alguma informação para o teu cliente. Eu vi que você não está fazendo isso, através de um pop-up. Eu vi que você não está fazendo isso. Talvez possa ser uma forma de cobertura de base, por que não, né? Depende muito da estratégia, de fato. Mas o que a gente tem de conceito hoje, o que a gente leva de entendimento é que cobertura de base é aquele classicão de ligar para o cliente. E, oi, como você está? O que você gostaria? Né? Uhum. Então, muitas empresas fazem isso. E até, eu acho que imagino que você também, mentor da CAT, eu também pego bastante mentoria de algumas startups que estão começando, que colocam uma cobertura de base, colocam um CSM para cobrir uma carteira. E uma das etapas do ongoing, ali, uma das etapas da jornada desse cliente é fazer a cobertura de base, ou seja, é ligar para o cliente. Então eles colocam essa ação para o CSM fazer. E aí o CSM liga, o cliente atende, e aí ele pergunta: oi, e aí, tudo bom? Tudo bom, né? Tá precisando de alguma coisa? E aí o cliente fala: não, tô tranquilo agora. Ah, então, beleza, Sim. show de bola, valeu. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, hein? Fala comigo. Pum, Uhum. desligou. O que você foi estratégico com o cliente nesse ponto? Esse é um dos temas de cobertura de carteira que eu gosto bastante, que é: você precisa ser estratégico com o teu cliente na hora da ligação. Se você entrar em contato com o teu cliente e não trouxer algo relevante, o que vai acontecer? No próximo contato que você tiver, ele não vai querer te atender, ou ele vai dar no-show na tua reunião. E aí o pessoal fica: putz, eu tô com uma taxa de no-show de 25% aqui, os clientes não aparecem nas minhas reuniões, por que que isso está acontecendo e tal? Talvez você não esteja sendo relevante para o teu cliente. Se você entrasse em contato com aquele mesmo cliente e falasse: fulano, eu vi que você está usando errado a ferramenta aqui nesse ponto, preciso que você corrija isso e use tal ponto ali, eu preciso que você cadastre o teu certificado digital, porque senão você não vai conseguir gerar bem os teus relatórios no Uhum. final do dia. Você consegue fazer isso até tal dia? Uma outra relação de cliente e fornecedor, de cliente parceiro, de cliente produto ali, sabe? Uhum. Perfeito. Então, eu acho que tem bastante isso, a gente pensar nessa lógica. E aí depois também a gente vai falar um pouco sobre as métricas de por quê, né? Por que ligar para o cliente? Faz sentido entrar em Uhum. contato com o cliente para trazer o quê, né? Então, depois a gente Sim.
Acho que entra nesses assuntos. Eu queria até ouvir um pouquinho do que você pensa sobre isso também. Legal, perfeito. Acho que faz total sentido e cada vez mais, né? Os nossos clientes, eles têm, às vezes, vários fornecedores. A sua empresa de que você está ouvindo aqui é um deles, né? Então não é o seu cliente, pô, tá 9 da manhã lá, tá, putz, super aberto. De repente tem 5 calls com CS de outros fornecedores, 5 calls, 5 momentos, coisas que ele tem que preencher, fazer com ferramentas diferentes, né? Imagina se a nossa não é com uma call, com uma reunião útil, acionável, que tem um fato novo, como o Bento falou, né? Ele vai falar, cara, não vou, eu tô sem tempo, né? O cliente de 2024, 25, 26 é sem tempo, é muita coisa. Ele tem que dizer não, tá na moda dizer não para reunião, fazer menos reunião, usar mais Slack, né? E etc. Então, eu acho que é um universo que a gente tem que ter boas práticas, ter use cases, ter coisas muito. Tem fato novo, né? Ter fatos novos para levar para cima, né? Acho Cara, que isso. sim, irado. Eu vi um meme esses dias que é bem conhecido, assim, tem vários memes sobre isso, que é a pessoa que tá uma pessoa tá urinando no banheiro e tem aqueles cabinezinhas que você tem um do lado do outro ali, no banheiro masculino tem, né? E aí tem uma pessoa lá urinando, e aí tem várias cabinezinhas nesse meme, e aí vem uma pessoa e fica do teu lado. Pô, tem várias, tem do outro Sim. lado, tem, sei lá. E a pessoa exatamente para do teu lado. E aí eu vi que era esse meme, assim, tipo, tava lá o cliente, tava aqui, e aí o CSM vindo pro lado, oi, e aí, você quer uma call de QBR agora? Tipo, cara, não, agora eu não quero, sabe? Sim, Então, perfeito. tem isso, assim, também, esses Tem, momentos de que a gente precisa entender, né? Que momento entrar em contato com o cliente, como ser uhum, estratégico. Às vezes, uma call por mês, precisa ter uma call por mês para o teu cliente. Precisa ter uma interação por mês para o teu cliente se você não for estratégico. Então, tem uhum, que realmente botar na balança e esse é o grande desafio. Quando ser estratégico? As empresas não sabem, de fato, quando elas precisam ser estratégicas. E eu sei disso porque nas palestras que eu dou, nas aulas que eu dou, eu pergunto, vocês têm lead indicators? Quais são os seus lead indicators? Cara, ninguém levanta a mão. Pouquíssimas empresas sabem o que de uhum, fato faz com que o cliente tenha sucesso, né? Qual que é a métrica que faz, qual que é o conjunto de métricas que fazem o cliente ter sucesso ao longo do tempo e tudo mais. uhum. Então, essa questão pega bastante, né? Legal, perfeito. E, cara, dentro desse ponto, você acredita que esses clientes cobertos, vamos dizer que uma empresa, putz, te ouviu aí e falou, cara, então realmente são interações mais estratégicas, são interações que têm algum sentido, né, e etc. Quando elas acertam a ponta do que é cobertura, do que é cliente coberto, ok, checklist Uhum. está coberto esse daqui e tal, neste mês ou neste período, né? Essas que têm esses clientes cobertos têm mais chance de retenção. Então, a pergunta que o CEO, que o founder vai lá, pô, vocês estão botando essa coisa de cobertura, né? Qual relação com retenção? Vai diminuir churn isso daqui? Você acha que clientes cobertos têm mais chance de retenção? Como? Tá, legal. Cara, o senso comum diz que sim, né? Todo mundo responderia que provavelmente sim, né? Mas eu acho que tem um talvez aqui, tá? E por quê? Eu acredito que a cobertura de base, ela não necessariamente vai ser o que vai impedir o cliente de cancelar, né? Às vezes o produto tá uma bosta, assim, Uhum, o atendimento do suporte em si pro dia a dia está horrível. E aí, pô, não vai ser uma cobertura de carteira que vai fazer o cliente olhar para a concorrência e ver que, sabe? Então, assim, sim. não necessariamente a cobertura de carteira vai impactar no teu cancelamento. Mas o que ela pode fazer? Ela pode te dar bastante previsibilidade. E se você fizer isso da maneira certa, você consegue entender lá da tua carteira, dos high touch, por exemplo, dos clientes grandes que você separa e segmenta, quais clientes que têm a propensão de cancelar. E aí você bota lá a nota, é uma das coisas que o Uhum, pessoal esquece em cobertura de carteira. Muitos dos clientes dos CSMs entram em calls, fazem a call com o cliente, não anotam, uhum, né? Ou talvez nem usem softwares para fazer anotação, o que, cara, já está facilitando muito a vida. Isso é uma pequena parte dos CSMs estão usando softwares para fazer essas anotações automáticas, para fazer ato de reunião, por exemplo, sim. que é bem importante. Então, talvez, minha opinião
Eu acredito que sim. Não vi uma métrica que diga assim, ó, é a cobertura de carteira que faz com que tenham retenção. Então, são vários conjuntos de coisas, né? E até o pessoal tem bastante esse preconceito, preconceito não, esse conceito de que o CS tem que cuidar do churn, né? Isso, para mim, é uma visão extremamente torta e antiga, né? Na verdade, toda empresa precisa cuidar do churn. E talvez o CS, naquela empresa específica, vai impactar 10% do churn. Por quê? Por que 10%? Porque o produto, às vezes, é 90% é, do que o cliente vê de valor, e os 10% é a parte de CS que me ajuda em algum ponto, algum detalhe, algum ajuste, mas o produto já Uhum. está me atendendo muito bem, entendeu? Perfeito. Então, acho que é isso. Acho que, de fato, pode sim aumentar. Se você não tem nenhuma métrica, você não entende nada do que está acontecendo, pode te ajudar muito, assim, a cobertura de Uhum. carteira, porque de fato você vai começando a ter essa visão e previsibilidade. E se você for fazer, por exemplo, um forecast com o teu time, aí você vai lá, ó, cliente X está com risco, cliente Y está com risco. Por que você Uhum. sabe? Porque entrei em contato com esse cliente de forma recorrente. Então, se você não tem uma automação que não puxa direto lá os dados e vê o cliente está acessando todos os dias, está usando e tudo mais, talvez a cobertura de carteira seja uma das melhores opções para você seguir agora, que vão te ajudar no churn a longo prazo, né? Uhum. Perfeito. Então acho que é isso. Legal, enfim, até você foi falando, talvez entra a grande questão de perguntas boas, né, para se levar nessas calls em si. Se a Uhum, gente fizer que nem o Bento falou no começo, né, aquele exemplo de não estratégica, né, perguntinha qualquer, como é que tá a vida, não sei o que mais, ficar esse CS, que até uma grande CRO que eu conversei esses dias falou do CS tomador de café, que é o CS talvez um pouco mais 2014, 15, que é quando a gente começou, né, Bento, que era um pouco, uhum, pô, vai tá lá, vai ajudar, não sei o quê, ficava muito nesse mundo meio, não era tão palpável essa questão da relação com receita, de ser um centro de receita da empresa em geral, né, o CS tomador de café que teve sua época, né, mas agora a uhum. gente tem que dar passos maiores aqui no nosso universo de CS em geral, isso é bem interessante, né? Até tem um AI aqui do Bento querendo entrar nessa call, olha que interessante, né? Muito obrigado, Bento, vai me ajudar a traduzir para a newsletter esse episódio, né? Siga a nossa newsletter também ao longo do caminho. O notes taker do Bento acaba de entrar na call aqui para aparecer. Mas, gente, eu acho que esse ponto, eu queria até questões de exemplos, né? Bento, se você tiver um exemplo de estrutura de uma empresa que utilizou de forma organizada e com ROI essa tal dessa cobertura de carteira. Não sei se é uma empresa que você tipo, atende hoje, ou tipo, você trabalhou, alguma consultoria antiga, enfim. Pode trazer algum exemplo para a galera que está ouvindo aí? Legal, cara. Eu sempre uso, eu acho que como exemplo, a própria RD. Acho que não tem como não usar a RD que cresceu com base nisso, com base. E ela até colocou vários conceitos que mudaram o mercado brasileiro, assim. De fato, eu acho muito importante o que a RD fez. Em relação até à cobertura de base, assim, os conceitos de, por exemplo, uma call por cliente a cada trimestre, por exemplo, depois que você tem a carteira lá com o CSM, tem mais ou menos 200 clientes, 180 clientes, e aí ele vai ter uma call a cada trimestre, por exemplo, para, de fato, entender como é que está ali o uso do cliente, parar um momento da sua vida, né, como empresa, para olhar como que está o uso por parte do cliente e trazer esses feedbacks, né, um status report, né, tipo, olha, estou verificando que você está com esse uso aqui. As suas estatísticas estão mostrando aqui. Você está tendo resultados com o nosso produto, você está tendo ROI e tal. Então, eu gosto bastante do próprio exemplo da RD, né? Conta Azul também cresceu bastante com uma área gigantesca. Hoje eles escalaram, né, para outras estratégias de, por exemplo, one-to-many, né? Mas em certos momentos era one-on-one. É, Então, sim, tem a porrada de exemplo de. A própria Gup faz ainda, hoje, a própria estrutura baseada em atendimento com o cliente. Então, eles cresceram bastante fazendo cobertura de base, entendendo bastante o que, que era. Até foi uma consultoria que eu dei bem no início da Gup, ajudando a eles a entender o que, que era o aha moment deles e o que, que era o wow moment deles, né? O que, que você trazia para o teu cliente
de uma percepção de, entendi para que isso funciona, e o wow moment, que era a entrega de valor de fato, né? Então, a própria Gup cresceu bastante nacionalmente aí com essa estrutura de cobertura de carteira. Hoje eu considero uma das empresas com uma boa cobertura de carteira. Também dei consultoria para a própria Convênia, que tinha esse conceito bastante lá desde o começo, em questão de cobertura de carteira, e também trouxe esse conceito de aha moment e wow moment para a Convênia, enfim. Foi bem bacana, assim, para minha carreira, começar a dar essas consultorias para essas empresas grandes que escalaram bastante. Pô, a Convênia cresceu pra caramba, assim, desde que eu comecei a trabalhar nessa consultoria lá no começo e tal. Talvez eu nem tenha te comentado isso, né? Mas já dei consultoria para Legal. Convênia. E então, cara, tem uma porrada de empresa que seguiu para esse caminho. Agora tem só uma pegadinha, né, nesse cenário, que é você não saber que se você colocar um CSM e esse CSM, ele primeiro, né, o conceito de quantos clientes por CSM. Esse conceito é muito louco, porque em 2016 veio um maluco no RD Station, no RD Summit, e falou assim, ó, para um CSM é tanto de receita. Acho que se eu não me engano, ele falou 2 Sim. milhões de RR, de receita recorrente Jason anual. Lemkin, acho. Aaron Ross, essa turma. Jason Lemkin. Então, exato. Em 2017, meio que virou padrão nos Estados Unidos, no mercado lá dos Estados Unidos, que 2 milhões de dólares era o RR e tal por um CSM. Isso virou padrão, assim, cara. E pro Brasil não encaixa esse modelo, cara. Ou, assim, eu até acho que acredito que para os próprios americanos. Então, pô, veio um guru, e por isso que eu sou meio anti-coaching, assim, porque, pô, vem um cara e diz que é assim, e aí eu crio a minha estratégia para ser assim. O que vai acontecer é que provavelmente daqui a uns 3, 4 meses, 2 anos, a minha empresa não vai crescer o que eu achava que ia crescer. Porque eu botei tanta gente dentro da minha operação que agora eu preciso crescer com pessoas. E até foi eu tive um podcast chamado Cliente Cash, foi um dos primeiros podcasts de sucesso do Brasil, e a gente entrevistou Saudades, ClienteCast. É, Voltem. a gente entrevistou o Gui Lopes, Uhum. teu antigo chefe. E a gente perguntou, cara, o que você fez de errado? O que você faria de novo? A gente fez essa pergunta para ele. E ele falou, cara, eu teria automatizado muitos processos no início. Se eu soubesse como fazer. Porque chegou um determinado momento que entravam 40 pessoas no RD, porque entravam 1.000 clientes. E aí eu precisava colocar, carteirizar esses meus clientes, porque não existia uma forma de eu crescer a empresa sem crescer a quantidade de CSMs. Então, essa pegadinha, para quem até pensa em estrutura de área, a gente precisa realmente, de fato, entender se faz sentido eu colocar um CSM aqui para fazer call recorrente com o meu cliente, fazer cobertura de carteira num formato que o mercado diz que é o certo. A gente precisa entender isso. Até peguei uma mentoria esses dias, o ticket era R$ 49 e tinha calls recorrentes com o cliente uma vez por mês com esse cliente. Cara, ele consegue cobrir no máximo 60 clientes, uma receita muito pequena. Ele não, essa operação não se paga a longo prazo. Então, Sim. a gente precisa de fato entender como estrutura de CS, né, como que a gente consegue impactar a nossa área e utilizar a cobertura de carteira para, de fato, melhorar a lucratividade da empresa. Né? Que é, Perfeito. no fim do dia, a gente está aqui para isso. Né? Sim, total. Tudo gira em torno de grana, né? Uma frase que uma CRO também que eu tava conversando esses dias falou, enfim, faz total sentido, né? Para pessoas que às vezes não são tão assim, ou têm esse mindset. Eu li um livro muito bom, né? Recomendando Dobre Seus Lucros, de Bob Fiver. Achei bem interessante, que é na lata. Fala sobre esse tipo de coisa, que às vezes foge do nosso dia a dia, nessa coisa do sonho, nessa coisa da Disney, né? E a gente tem que talvez voltar para a terra às vezes para falar, tá, né? É isso que eu vou ser cobrado, é isso que os CEOs e founders vão olhar e etc, né? Mas ótimo ponto também. E às vezes essa conta de padeiro a gente não faz. Ah, o CS aqui na empresa ele tem 2 one-on-ones na semana, sei lá, né?
enfim, ele tem um roleplay que a gente tem um horário fixo, ele tem isso, quantas horas de call ele tem disponível? Tal, legal. São tantas horas, vamos botar por dias úteis do mês, tantos. Ah, legal, quantos clientes que entram? Tantos. E aí vai, então, essa continha de padeiro do time eu vejo pouca empresa fazendo. O que o Bento está falando ali, coisa mais simples do mundo, para a gente entender, não vai dar para fazer tanta call quanto a gente imaginava, então vamos escalar como essa primeira call? Será que poderia ser um vídeo? Será que tem um tour dentro do produto? Será que... E aí entra a orquestração de CS, que a gente fala tanto, né, em empresas mais maduras, né, de não depender só do CS para fazer as calls e etc. Então, eu acho isso. E fases de SaaS também, né, Bento? Tipo, pô, SaaS em 2003, 4, 5, Salesforce, começando aquele case primeiro, né, que falou que software vai comer o mundo e coisa do tipo, né, Mark Andreessen reforçando, Mark Benioff tocando ficha lá em Salesforce. Vamos passar para 2015. Jason Lemkin, Aaron Ross, esse povo do Receita Previsível. Traz esses benches gringos. Tem muito bench gringo dessa época que a gente leva a sério até hoje, pô. Exato. E às vezes, né, tem pesquisas muito legais aí, tanto que está saindo agora. Como é que é o nome até para o pessoal saber? Qual pesquisa? Da que vocês fizeram com a Customer X agora recente? Foi o Rex, né? É o Customer Trends. Então, Customer Trends. dá até para pesquisar aí Customer Trends e tal. Legal. Vou até botar aqui na descrição para a galera ver também. Mas então a gente tem que entender, né? Como é que a gente adapta, de repente, essa época aí do Jason Lemkin, quando se falava tanto de educação, não se falava tanto de Tech Touch, de Digital Customer Success, ou como vocês preferirem. Então, a gente tem que adaptar, tem que pensar melhor, né? Em vez de levar a sério somente uma coisa. Mas, gente, estamos aqui, né, com o Vinícius Bento, nosso grande especialista de CS. Lembrando que temos, né, o apoio aqui de Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que a sua empresa precisa para ter um crescimento acelerado e previsível. Customer X, já falamos, a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento. Open plataforma, personalize cada interação com seu cliente e aumente a eficiência do seu time de atendimento usando inteligência artificial. Nossa queridinha vai ganhar até um episódio quase exclusivo aí, inteligência artificial, dentro da nossa temporada aqui do Customer Success by Lu e do podcast da Newsletter. Então vamos lá para mais perguntas para o nosso Vinícius Bento. Cara, se você só pudesse escolher um, né? Olha só, né? Aquela... Meu amigo. Meu Deus do céu, né? Isso é a escolha de Sofia. Qual usaria no seu time de CS? Cobertura de carteira ou Health Score? Olha só que loucura, né? Não, vai saber se você vai chegar com uma solicitação dessa algum dia, né? Por quê? Caraca, bicho. Eu acho que eu ia... Depende muito do momento. Eu te falei esses dias que eu gosto muito da cobertura de carteira e eu prefiro a cobertura de carteira ao Health Score no momento atual. Tá? Mas depende muito do momento da empresa que você tá. Então, por exemplo, como eu falei, se você não tem métrica nenhuma, não tem para onde ir, não sabe quais são as metas, as metas da sua empresa, você não tem OKR, talvez a cobertura de carteira te ajude muito mais agora. Assim, tipo, pega o telefone, liga para o teu cliente, entende quais são os clientes que estão querendo sair, quais são os clientes que são engajados, e anota isso. Você precisa anotar isso. Precisa ter um banco de dados, nem que seja no Excel e tudo mais, para você anotar isso. À medida que você vai evoluindo e crescendo, e aí você já começa a ter lá mais de 100 clientes, eu já tenho mais de 2 pessoas na minha operação, legal, talvez você comece a precisar não só ficar ligando para os seus clientes de forma doidada e recorrente, mas ter um pouco mais de inteligência para isso. E aí faz sentido você ter os dois atrelados, porque imagina, aquilo que eu falei no início, você liga para o teu cliente, você não tem o que falar para o teu cliente, porque você não tem dados. Então o Health Score te ajuda a entender quem são os clientes que estão capengando ali, que estão caindo, né? Estão parando de usar o teu sistema, e você olha claramente, faz um filtro e vê, putz, eu tenho 10 clientes que estão usando mal aqui, estão com 0 de Health Score, preciso entrar em contato com esses clientes. Então você começa a botar filas de prioridades no teu atendimento. Então eu escolheria agora o cobertura de carteira, se eu pudesse escolher um apenas, né? Mas sempre pensando no momento atual, né? Daqui a algum tempo, atrelar os dois, enfim. E até eu acho que o tema do teu podcast é muito legal, é o lado difícil das coisas. Né? E eu acho que o lado difícil da cobertura de carteira é você não ter esse reporte.
E eu acho que é o que todo CSM reclama. Putz, eu não tenho dados, eu não tenho uma base de clientes onde eu posso consultar. Muitas empresas não têm nem CRM, cara, muito triste isso. Você não sabe da onde que estão vindo os clientes, aí chega para você, aí o CEO te manda cliente, e aí cliente chama o CEO. Então, cara, como é que você vai fazer um cenário, cobertura recorrente de carteira, onde você é uma loucura, assim, cara. Então, assim, a gente precisa de fato entender de que a gente precisa automatizar alguns processos. Ponto. Uhum. Mas a gente precisa organizar algumas coisas. E em CS é a mesma coisa. Pô, marketing, sem sombra de dúvidas, uma pessoa entra em marketing já vai ter uma série de ferramentas que ela vai precisar contratar. Não tem como ela não contratar nenhuma ferramenta de marketing. E Sim. assim como vendas. Vendas vai precisar de um CRM, vai precisar de um Pipe Drive, ou um RD CRM, qualquer coisa que seja, vai precisar, cara. Porque, pô, fazer no WhatsApp e na planilha, muito difícil. Em CS, cara, você até pergunta assim nas palestras, você vai ver, quem que usa a ferramenta de CS aí? Pô, ninguém, cara. E aí o pessoal levanta a mão e você pergunta, qual ferramenta? Excel. Pô, como é que você vai fazer uma cobertura de carteira? Esse é o lado difícil da cobertura de carteira. Como é que você vai fazer uma cobertura de carteira sem dados, sem saber qual que é a prioridade, sem saber a segmentação dos teus clientes, né, qual que é o health score, se ele está usando, se ele não está usando. E aí você tem que acessar, muitas empresas têm que fazer isso. A empresa acessa a base do cliente, a conta do cliente de alguma forma, e aí vai lá consultar, gasta 20 minutos, 10 minutos Uhum. tentando entender se esse cliente está usando ou não, se está ruim, para depois entrar em contato e fazer a cobertura de Sim. base. Acho que o lado difícil, cara, é isso, bicho. É você não ter uma ferramenta para CS e a gente, de fato, passa mês, passa ano e não briga por investimento, não briga por Uhum. um centro de custo voltado para CS. A gente Total. sempre fica lá, o cachorrinho foi chutado no canto, Uhum. todo CEO e diretor e board acredita no CS, de fato, eu tenho certeza. Acredita que o potencial do CS é de fato melhorar a empresa. Mas o próprio CSM acaba se boicotando. Então, Uhum. cara, tem que brigar por custo. Tem que ir lá e falar, ó, preciso de uma ferramenta. Assim como o marketing briga por custo. Se não Uhum. tiver verba de ads, o cara não faz nada, sabe? A pessoa não faz nada. Mesma coisa com Sim. CS. Eu preciso brigar por ter uma ferramenta de CS. E aqui eu não estou falando só da Customer X. Estou falando de ferramenta de CS. Seja, cara. Qualquer Uhum. ferramenta de CS. Eu preciso ter ferramenta de CS. Mas também tem um ponto. A galera não está preparada também para usar ferramentas de CS. As ferramentas de CS que hoje tem no mercado, elas exigem que você tenha um pouquinho de conhecimento de lógica, por exemplo, de integração. Pô, eu preciso integrar o meu RP com a ferramenta e tal. Preciso integrar o meu CRM para eu receber os clientes de forma automatizada, para que eu consiga calcular o meu health score. Cara, esse para mim é o grande desafio aí. E o lado Uhum. difícil da cobertura de carteira é não ter uma ferramenta de CS, bicho. Não Sim. ter material para você trabalhar, sabe? Você tá no E, escuro com Excel. e às vezes não vislumbrar também, como você falou, né? Tipo, ah, não tem agora, não tem, beleza. A galera que tá ouvindo esse episódio pode falar, putz, não tem. Mas não vislumbrar, não falar assim, tá, não tenho, porém, já estamos com dor ou crescimento suficiente para ter, né? O que que faltaria, né? Um exemplo que eu trago muito aqui dentro da Convênia como Head CS é esse trimestre, por exemplo, Q3, terceiro quarto, terceiro trimestre, não vai rolar. Mas nesse terceiro trimestre a gente consegue fazer experimentos, Uhum. consegue ir fazendo calls, consegue estudar, consegue entender cases, de repente, né? Para a gente conseguir para Q4 viabilizar. Então, às vezes, a gente tem que fragmentar, né, o nosso pensamento, digamos assim, dessa maneira. Mas até um ponto que você falou antes, muito interessante também, é que, e vamos trazer em outro episódio, né, sobre provar ROI para chefe, provar ROI para founder, provar ROI para CEO, para a gente conseguir esse budget para as coisas de CS, por exemplo, né? Eu acho que falta muito também das lideranças de CS. Elas são tão data-driven, são tão guiadas por dados para tanta coisa. Eu acho fantástico, né? O time, Uhum. tipo, nossa evolução do mundo do CS aí. Mas eu acho que falta muito da galera conseguir, tá, eu quero provar uma ferramenta de CS, eu quero pelo menos mostrar a importância, falta muito provar o ROI que ela traria.
a expectativa é que a gente conseguisse fazer essas atividades em menos tempo, a gente conseguisse fazer essas calls, reduzir o número de investigações ou suporte de luxo que a gente tem que ficar respondendo por e-mail para o cliente, como diria a Luteles, né? A gente não tem que fechar tickets, tem que fechar negócios, né? Acho muito massa essa frase, essa camiseta que ela usa, tem até sticker, esses dias a gente pegou ali no grupo da CS Academy. E tipo assim, como é que eu provo ROI? Como é que fica claro pra caramba em uma página, de repente, se eu fosse botar num documento, se eu tivesse uma ferramenta de CS ou similares, né? Qual é o retorno que isso traria em questões de receita? Ai, Luiz, mas tipo, como eu não sei como fazer isso, de repente, putz, pega Bench, faz umas pesquisas em inglês aí, pede ajuda, né, para o Google, para o ChatGPT, seja lá o que for, para montar uma espécie disso, né? Eu sempre dou um exemplo, se você tem medo de fazer reports e provar dados dessa maneira para chefe, etc., olha o Loom, que eu gravo muito videozinho no Loom durante o dia, todo fim de mês o Loom me manda um report. Você economizou tantas reuniões este mês, você economizou tantas horas este mês e tal. Cara, eles fizeram um múltiplo, fizeram uma conta da cabeça deles lá, automatizada, e me mandam esse report em geral, que é tosco pra caramba, mas é fantástico. Eu não penso em deixar de usar o Loom, simplesmente porque eles me mandam essa coisa simples, né? Então, falta muito pra gente fazer contas de padeiro, às vezes, entender o retorno, o que é esperado. Em um ano, a gente estaria dessa maneira. Isso ajudaria, o crescimento da empresa seria sanado por uma ferramenta dessa, muito mais que o CRM ou a planilha, por aquele motivo, e aí vai. Então, são coisas interessantíssimas, né, e tal, e cobertura de carteira e Health Score, que estamos falando bastante aqui, são dois dos grandes chamarizes aí de ferramentas de CS, como a Customer X, que a gente já falou, né, mas perfeito. Bento, acho que até tinha até uma perguntinha mais sobre os erros que você viu empresas cometerem, mas acho que a gente já meio que, né, trouxe agora no lado difícil, né, que você trouxe também nessa última resposta. Eu acho que está muito claro aí, ficou muito, muito massa, assim, deu para entender, né, o lado difícil da cobertura de carteira, que não é tão, né, é isso, vamos cobrir e tá feito, né. Eu acho que existe um lado difícil que é para a galera refletir, para a galera passar do raso para o mais fundo do mar, digamos, de CS, e acho que foi super interessante também. E acho que vamos chegar, então, na parte final, aqui no ping-pong com o Vinícius Bento, ninguém pergunta coisa como essa aqui para ele, e vamos lá, Bento. Cara, ping-pong, jogo rápido aqui para finalizar, quem te influenciou? Legal. Meio que da Marília Gabriela, né? Total. Tá. Quem me influenciou? Cara, meu pai e minha mãe. O clichê, né? E, pô, eu boto. Lilian Oliveira foi a primeira artigo de CS que eu vi aqui no Brasil, tá? O Lincão, né? Lincão da massa. Pô, conceito de CS que a gente usa até hoje. Eu acho ele meio maluquinho, assim, mas eu gosto bastante dos conceitos que ele trouxe e tal. Até hoje em dia ele traz algumas coisas de IA bem interessante. A Lincoln própria Murphy, tá? Só pra galera que tá ouvindo e não é dessa Lincoln época. Murphy. Lincoln Murphy, Ah, se é. querem pesquisar. É, Lincão ele, da massa. ele já não é muito conhecido na nova geração de CS, né? O Lincoln Murphy. E a cara, a Lutelis, gosto bastante, assim, pô. é, Já acompanho ela desde o início, assim, da carreira dela na High Academy e tal, então. E ela sempre publicou também bastante coisa no início ali. Eu também comecei a publicar artigo e post em 2016, num blogzinho da firma, e tipo, só publicando o que eu fazia, assim, se eu pegar o post de hoje em dia, cara, só falando merda, assim, eu fui a primeira pessoa a escrever sobre comissionamento de CS no Brasil, Uhum. e não tinha nenhum artigo, aí eu disse, vou escrever o que eu acho que é sobre comissionamento de CS. Cara, se eu ler hoje esse negócio, o conceito que eu tinha de comissionamento naquela época Sim. era bizarro. Era assim, dê 1% de comissionamento pro. Pô, isso que era um ping-pong, eu tô falando um monte aqui. Dê 1% da receita da carteira pro teu CSM. Uhum. Pô, sensacional. Sim, Só que hoje em dia já não funciona tanto, né? sim. Mas legal. Ótimas referências. Qual livro você mais recomendou e por quê? Cara, eu acho que foi a única coisa. Eu já recomendei várias vezes em podcast e tudo mais. E ele tem muita ligação. Pô, isso que é ping-pong, né? Eu falo pra caceta, desculpa. Mas eu acho que tem uma conexão, cara, com o que a gente tá falando aqui, A Única Coisa. Então, pra quem não leu, foi um livro Gary
Kane, né? Alguma coisa assim. Gary Mas ele... Keller e Jay Keller. Papasan. Boa. Cara, tem uma conexão muito legal. Eles trouxeram esse conceito que difundiu bastante de Pareto e tudo mais, e aí as startups começaram a usar bastante Pareto, aí, enfim. Mas ele traz um ponto que é, pô, a gente falhou em ser multifuncional. Ser humano não é Uhum, multifuncional. E ele traz as comprovações científicas do como que a gente falhou nisso, né? uhum, E até hoje, pô, a gente é uma geração que tá meio a bublé das ideias, tomando remédio para conseguir trabalhar, porque uhum, tenta ser multitarefa e não consegue. Então ele traz esse conceito de tenta focar numa coisa só, tenta resolver um problema por dia e tenta colocar ele no início do teu dia. Então esse uhum, conceito eu levo até hoje, assim, desde acho que eu li em 2014, né? Eu levo esse conceito até hoje. Pega o primeiro, faz o planejamento da semana e pega uns problemas e coloca bem no início da manhã, que é o momento que você uhum. tem mais energia para tentar resolver eles. Boa. E ótima dica até pro povo de CS, né? Adoro livros acionáveis, adoro livros com frameworks ou ideias claras que a gente internaliza e, cara, 10 anos depois, 15 anos depois tá lá, sabe citar, pensa, né? Dessa maneira. Animal. Cara, que frase você colocaria no outdoor? Agora estamos em Floripa aqui, pensa na SC 401, na BR 101, carro pra caramba, fila. Tem um outdoor gigante ali que o Bento patrocinou com uma frase. Pô, eu não pensei na frase, porque eu não tenho esse rolê de frase. Eu te falei, eu sou meio anti-coaching, tá ligado? Então eu não penso nas frases. Mas se eu fosse botar, eu colocaria. Eu tô falando bastante até nessa frase, que é não coloque NPS como meta. Eu tô, Opa, eu tô com essa boa. ideia, ou NPS ou churn, não coloque churn e NPS como meta. Então, tipo, meta de OKR, sabe? Tipo, reduzir o churn em tantos por cento. Aumentar o NPS de 0 para 10. Cara, não é nossa responsabilidade, é da empresa inteira, entendeu? Então, Uhum. por isso que eu botaria essas frases. De repente CS, né? Dois pontos, não bot, mas de repente a empresa pode botar, né? Como OKR geral. Mas o Ah, time de CS é. não, né? Sim, não, Uhum. não só, tipo, e geralmente a diretoria coloca pro CS. O CS Uhum. precisa reduzir o churn de 5 para 1% em 3 meses. Pô, não vai conseguir, cara, é impossível. Sim, boa, perfeito. Cara, nos últimos 5 anos, que novas crenças, comportamentos ou hábitos fez com que sua vida melhorasse? Cara, eu acho que foi começar a publicar coisas, coisas que eu penso, publicar coisas que eu aprendi. E eu botei esse conceito assim de no meu LinkedIn, são coisas que eu quero ensinar coisas para as pessoas. Eu só Uhum. posto esse tipo de conteúdo, de curso, workshop que a gente fez, os podcasts. Então, se eu postar, vai ser alguma coisa para ensinar ou para trazer algum conceito para a galera. Então, eu comecei em 2016, por aí, publicando, e não parei mais, faço até hoje. Pô, eu devo muito a minha carreira a esse ato, assim, de começar a fazer isso. Uhum. Não necessariamente precisa ser feito por todo mundo, nem todo mundo gosta de fazer, mas é o que eu incentivo o meu time a fazer, e nem que seja pequenas coisas, assim, sabe? Tipo, porque, pô, meu time, pensa no meu time, trabalha com CSMs. Quais ferramentas a gente tem no Brasil de CSMs? A gente tem SenseData, a gente tem CustomerX, a gente tem Partineiro. Então, basicamente, 3 ferramentas de CS. São o quê? Umas 10 pessoas trabalhando diretamente com ferramentas de CS. Então, pô, são 10 pessoas no Brasil inteiro que sabem muito. Então, cara, eu incentivo muito meu time Uhum. a dividir o conteúdo que eles têm, porque eles têm uma porrada de conhecimento que está com eles. Então, eu gostaria muito de ver eles compartilhando esse conhecimento que eles aprenderam. E foi isso que eu fiz. Basicamente, em determinado momento, eu era a única pessoa no Brasil que fazia o user onboarding. Pô, esse conteúdo não precisa ficar só comigo, entendeu? Preciso Uhum. compartilhar. Foi aí que eu comecei Sim, a entender que esse ato de compartilhar me ajudaria bastante. legal. Muito bom. E para finalizar, que conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua, ou de repente um conhecimento, né, adquirido em CS ao longo desses anos? Qual conselho você daria para essa pessoa? Pare imediatamente, tô brincando. Cara, eu acho que tentar segmentar, tipo, entrar num segmento específico que você entenda e ser
tentar ser a melhor pessoa naquele segmento, sabe? Pô, eu sei muito sobre farmácia. Então, eu quero entrar no mercado de tecnologia. Pô, se você entende de farmácia, pô, tem vários softwares para farmácia, vários. Uhum, Sacou? Então, tenta entrar como um suporte desse software de farmácia e tenta ser especialista nesse segmento. Eu uhum, acho que o que a gente tem faltado bastante é pegar pessoas especialistas no nosso segmento para legal. contratar. Eu acho que você até vê isso como dificuldade, a gente discutiu sobre quão difícil é contratar pessoas, né? Uhum, Então, pô, se você gosta muito de CS, pô, vira especialista, tenta entender as métricas, sabe? É aquele mesmo conceito quando a gente entra numa loja de, sei lá, um Casas Bahia da vida, um Queires aqui de Floripa, né? uhum, Você entra e você pergunta, quantos hertz tem essa TV aqui? O vendedor não sabe, não estudou sobre aquele produto. uhum, Então é o mesmo sentimento que eu tenho. Pô, você entra numa call com o CSM, o CSM não sabe, pô, é muito frustrante, assim. Não é especialista, né? Eu preciso que aquela uhum. pessoa me ajude a entender também do meu business e tudo mais. Então acho que é isso. Acho que foi o que eu fiz, assim. Eu, antes de ser líder, antes de falar sobre CS, eu virei especialista em user onboarding, por exemplo, extremamente específico sobre user onboarding. E daí eu fui aprendendo mais sobre CS, depois eu fui aprendendo mais sobre CX, e sendo sempre especialista e aprendendo, tentando aprender o máximo possível, sabe? Show, Acho que é isso. perfeito. Acho que esse é o caminho. Tem um livro muito bom chamado O Melhor do Mundo, né, de Seth Godin, que fala bastante sobre isso, né? Seja a melhor pessoa no que você está fazendo, e etc. Independente que tenham, né, milhares de CS por aí, seja a melhor pessoa, né? Mas animal. Muito bom, Bento. Então, queria agradecer, né? Ficamos muito felizes, assim, acho que foi muito útil esse episódio, foi bem profundo como eu gostaria aqui para a galera refletir cobertura de carteira e tantos outros pontos que a gente acabou falando também neste episódio, né? E obrigado. Se a galera quiser te achar aí para, enfim, trocar ideia, agradecer, enfim, onde é que eles podem te achar hoje? Maravilha. LinkedIn. Pode ir lá no LinkedIn, onde eu publico toda semana eu boto um conteúdo, então só ir lá no LinkedIn. E também pelo próprio LinkedIn da CustomerX. Então segue lá a CustomerX, que a gente tem várias novidades bacanas aí nos próximos meses, anos, e a gente quer publicar um monte de melhoria de CS e melhorar a vida das áreas de CS, principalmente de CX também, que a gente está entrando bastante nesse segmento, e focando em AMs também, né, e QAs, né, indo para outras áreas, né. Boa, Então, acho que é legal. isso. Perfeito. Show de bola, então. Muito obrigado aí por ter ouvido e visto nós até agora nesse episódio. Obrigado a todo mundo. Muito sucesso para você e para seus clientes. Então, nos vemos no próximo episódio do Customer Success by Lui, onde vamos falar sobre o lado difícil de outra coisa. Valeu, até mais. Valeu, galera!